Olá, alunos! Vamos agora para questões, para assuntos relacionados à informática para concursos. E nós vamos ver hoje um assunto muito importante que são os conceitos básicos de microinformática. Nessa parte de conceitos básicos de microinformática, nós vamos falar sobre hardware, sobre software, sobre quilo, mega, giga e tera, sobre periféricos de entrada, periféricos de saída, as memórias do computador, como a memória RAM, a memória ROM, memória cache. Isso quer dizer que tem muitos assuntos importantes que caem aí nas provas e que nós temos que saber sobre os conceitos básicos de microinformática, certo? Como é que nós vamos começar o nosso estudo? Acompanha comigo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma questão. E dentro dessa questão nós vamos analisar os conceitos relacionados a isso. Então vamos primeiro à leitura em tela cheia dessa questão. Uma questãozinha de 2014 dizendo assim: correspondem respectivamente aos elementos placa de som, editor de texto, modem, editor de planilha e navegador de internet. Letra A, software, software, hardware, software, hardware. Letra B, hardware, software, 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 hardware. Letra C, hardware, software, hardware, hardware e software. Letra D, software, hardware, hardware, software e software. E a letra E, hardware, software, hardware, software e software. Bem, pessoal, o que nós vamos ter de embasamento para conseguir responder esse tipo de questão específica aí pensando na nossa questão? Primeiro, nós vamos ter que saber o significado do conceito de hardware. Quando nós falamos de hardware, hardware corresponde à parte física da informática. Quando eu digo parte física, é aquilo que é palpável, aquilo que nós podemos tocar. Então, hardware corresponde a toda a parte física da informática, os elementos palpáveis, o que podemos de fato tocar, certo? Por exemplo, se nós imaginarmos impressora, se nós imaginarmos gabinete, o vídeo, o teclado, o mouse e até alguns dispositivos de memória, todos esses componentes aqui são componentes de hardware. Por quê, professor? Porque tudo isso é parte física. Na informática, tudo que é parte física, tudo que é palpável, que podemos tocar, nós vamos conhecer como hardware. Então, um gabinete, o monitor, que é o vídeo, o próprio scanner, se eu pegar aqui a impressora como exemplo, teclado, mouse e até alguns dispositivos de memória, como por exemplo a memória RAM, são componentes de hardware. Justamente porque eu posso tocar na impressora, eu posso tocar no mouse, eu posso tocar no teclado. Então, sendo parte física, hardware. Bem, mas e se a gente avaliar um pouco a ideia de exemplos de hardware, observa aí em tela cheia alguns exemplos importantes de hardware. CPU, que é o próprio processador do computador, é um hardware. Pegamos teclado, mouse, vídeo, impressora, scanner. Tudo isso são exemplos de hardware porque eu posso tocar. Também placa de rede, placa de vídeo, placa de som, modem, o pendrive, o HD, o disco rígido, a unidade de CD, a unidade de DVD, a memória RAM do computador, a memória ROM, os drives, que são os dispositivos de armazenamento, como drive de CD, drive de DVD, como eu citava, são todos dispositivos de hardware pela simples razão de que eu posso tocar nesses componentes. Tudo isso compõe a parte física da informática. Então não tem erro. Sabemos que hardware corresponde à parte física e observamos alguns exemplos de hardware.